Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Matna. E na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios sobre seno, cosseno, tangente, dos arcos da soma e da diferença. Então, se você interessou por este assunto, fica comigo e vamos lá. Então, primeiro a gente vai calcular o seno de 75 graus. A gente sabe calcular o seno dos arcos notáveis, seno, cosseno dos arcos notáveis, sem usar a calculadora, né? Então, como que a gente vai fazer aqui? 75 graus é a mesma coisa de 30 graus mais 45 graus, certo? Então, a gente vai encontrar o seno de 75 graus usando seno de 30, seno e cosseno de 30 graus e seno e cosseno de 45 graus. Então, vamos primeiro ver aqui. Então, seno de 75 graus é a mesma coisa de seno de 30 graus mais 45 graus. Então, eu tenho seno da soma de dois arcos aqui. Então, vai ficar seno do primeiro, não é? Usando a fórmula, vezes o cosseno do segundo, que é 45 graus, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, certo? Quantos que é seno de 30? Seno de 30, se a gente olhar lá a tabela dos produtos dos ângulos notáveis, seno de 30 graus é meio, certo? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Mas seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Dessa forma, a gente chega aqui. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, conserva a raiz, como é a raiz do mesmo índice, né? Conserva a raiz e multiplica quem está dentro da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 4. Dessa forma, a gente tem que seno de 75 graus é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, a gente conseguiu calcular o seno de 45, de 75 graus, espero que eu tenha falado anteriormente, 75 graus, usando, sem usar a calculadora, usando os ângulos de 30 e 45 graus, os ângulos notáveis. Agora, a gente vai calcular cosseno de 15 graus. 15 graus, vamos pensar assim. 15 graus, usando os ângulos notáveis, é a mesma coisa de 45 menos 30 graus, não é? Então, para calcular o cosseno de 15 graus, a gente vai pegar cosseno de 45 menos 30 graus. Então, vai ficar. O que é o cosseno da diferença? É o cosseno do primeiro, que é 45, vezes o cosseno do segundo, que é 30, mais seno do primeiro, que é 45 graus, vezes seno do segundo, que é 30 graus. Cosseno de 45 graus dá quantos? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 a gente fez agora em raiz de 3 sobre 2. Mais
seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, que é meio. Isso daqui vai dar raiz de 6, né? Que é raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 4. Isso daqui vai ficar raiz de 6. Vamos pôr na... posso trocar a ordem aqui, que não altera os fatores. Então, vou pôr raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Ai, professor, cosseno de 15 graus deu igual ao cosseno de 75. Se a gente for observar, eles são complementares. Se eu pegar 15 graus mais 75, dá 90 graus. Então, cosseno de 15 é igual ao seno de 90 graus menos 15, que é o complementar. Mas 90 menos 15 dá 75 graus. Então, por isso que eles têm o cosseno de 15 é igual ao seno de 75 graus. Agora, vamos calcular a tangente de 105 graus. Então, o que é 105 graus? Como que eu trabalho com um ângulo de 105 graus usando os ângulos notáveis? Vamos pensar. Vai ser 60, né? 60 mais 45, que dá 105 graus, certo? Então, vamos usar a tangente da soma. Então, vai ficar tangente de 60 mais 45 graus. Então, aqui vai ficar... Tangente da soma é tangente do primeiro, né? Que é 60, mais tangente do segundo, que é 45 graus. Tangente de 45 graus, né? Perdão. Dividido por 1 menos a tangente de 60 graus, vezes a tangente de 45 graus. Tangente de 60 é, lembrando lá dos arcos notáveis, tangente dos arcos notáveis, tangente de 60, ó, lembrando lá da tabelinha, é raiz de 3. Tangente de 45 é 1. Tangente, aqui vai ficar 1. Tangente de 60 é raiz de 3 vezes 1. Então, a gente chega aqui, tangente de 105 graus é raiz de 3 mais 1 dividido por 1 menos raiz de 3. Posso deixar assim, ou eu posso racionalizar. Eu vou deixar desta forma, certo? Se a gente fosse racionalizar, só explicando, teria que multiplicar, ó, pelo oposto desse. Então, 1 mais raiz de 3. Aí, ia ficar como aqui, ó. Em cima é 1 mais raiz de 3. Ok, raiz de 3 mais 1 é a mesma coisa de 1 mais raiz de 3. Então, poderia fazer o produto notável da soma elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes raiz de 3 vezes 1, que é 2 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. E aqui embaixo é o produto da soma, da diferença pela soma. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, que também é 3. Dessa forma, a gente chega aqui. Tangente 105 é 4 aqui, mais 2 raiz de 3. E embaixo vai estar dividido por 1 menos 3 dá menos 2. Então, tangente de 105 graus
é igual a, dividindo aqui, vai ficar, ó, 4 dividido por menos 2 dá menos 2. E 2 raiz de 3 dividido por menos 2 dá menos raiz de 3. Então, tangente 105 graus é menos 2 menos raiz de 3. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo. Isso daqui. A gente vai resolver essa equação. Então, para x entre 0 e 2π, então o valor de x tem que estar entre 0 e 2π, resolva a equação seno de π sobre 3 mais x mais cosseno de π sobre 6 mais x igual a raiz de 3. Então, aqui vai ficar seno de π sobre 3 mais x mais cosseno de π sobre 6 mais x. Isso é igual a raiz de 3. Então, esse daqui é o seno da soma. Então, vai ficar seno de π sobre 3, né? Vezes cosseno de x, mais seno de x, vezes cosseno de π sobre 3. Aqui, cosseno da soma vai ficar cosseno de π sobre 6, né? Vezes cosseno de x, menos seno de π sobre 6, vezes seno de x. Isso é igual a raiz de 3. Π sobre 3 é 60 graus. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vezes cosseno de x. Π sobre 3 é 60 graus, cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar meio vezes seno de x. O seno de x vezes meio. Então, vou colocar aqui meio seno x. Π sobre 6 é 30. Então, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de x, menos seno de π sobre 6, que é seno de 60, é meio. Então, vai ficar meio seno de x. Isso igual a raiz de 3. Aí, vamos observar o seguinte. Olha, tem meio seno de x menos meio seno de x. Então, isso daqui vai zerar. Vai restar, então, ó, raiz de 3 cosseno de x mais raiz de 3 cosseno de x. Então, vai ficar 2 raiz de 3 cosseno de x sobre 2. Perdão, eu falei, vamos consertar aqui. Raiz de 3 sobre 2 cosseno de x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2 cosseno de x. Igual a raiz de 3. Só que aqui está multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então, isso aqui dá 1. Aí, a gente chega aqui em raiz de 3 cosseno de x igual a raiz de 3. Dessa forma, a gente chega aqui, cosseno de x é igual a raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, a gente chega aqui, cosseno de x é igual a 1. Quando que cosseno de x é igual a 1? No intervalo entre 0, com x no intervalo entre 0 e 2π. Ele vai ser igual a 1 quando
x for igual a 0, certo? Então, a solução dessa equação é 0, certo? Alguma dúvida quanto a essa aula? Se tiver dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!